Pai do Senhor, renovados. Amém. Glórias a Deus. Mais uma oportunidade, onde aqui alguns irmãos estiveram no último domingo, para glorificarmos a Deus através do louvor, através da palavra, e um culto abençoado no domingo, nosso culto de Santa Ceia. Foi pela manhã, depois foi um almoço abençoado. E Deus tem falado e agido grandemente, irmãos, no meio da nossa igreja, basta a gente buscar. Eu te convido a abrir sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23, esse ano está se findando, e muitos de nós passamos por lutas, por batalhas, mas perseveramos na presença do Senhor e Ele tem nos dado a vitória dia após dia. Salmo de Davi, Salmo 23, salmo muito conhecido, onde relata que o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o teu pastor, o Senhor é o nosso pastor. Salmo 23, a palavra do Senhor ela nos fala: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Glória a Deus. Irmãos, esse salmo aqui ele tem alguns tópicos onde ele nos relata, que o Senhor, Ele é o nosso cuidador. O Senhor, Ele é o meu e o seu pastor. O Senhor nos faz passar por pastos verdejantes, e nos traz repouso. O Senhor nos restaura o vigor quando nós estamos fracos. O Senhor nos guia nas veredas da justiça. Por quê? Por conta do amor do nome do Senhor. E ainda assim, quando andarmos por um vale, quando andarmos por aquela área negra, escura, de perigo, de morte, o Senhor estará conosco. Se nós pegarmos o versículo 4 aqui, quando diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. E aí no 6 diz: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. Olha a promessa de Deus para cada um de nós, que a bondade dele e a fidelidade dele nos acompanharão todos os dias da nossa vida. Não é segunda, quarta ou sexta, não é domingo, sábado ou quinta, é todos os dias da nossa vida. E se em algum desses dias passarmos por um vale verdejante, o Senhor estará conosco. Se algum dia passarmos pela bondade, pela luz, pela graça, pelos caminhos bonitos, o Senhor estará conosco. Mas se passarmos pelo vale da sombra, pelo vale da morte, o Senhor ainda assim estará conosco, porque o Senhor nos conduz. E esse versículo 4, ele tem algumas versões que ele fala de maneira diferente, mas com o mesmo significado. Pegar um versículo aqui, o versículo 4, em outra versão, diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Outra versão: ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor, está comigo e me protege e me diriges. Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a tua vara e o teu cajado me protegem. Ou seja, irmãos,
em toda e qualquer circunstância, passamos pelo vale da sombra, pelo vale da morte, pelo vale da escuridão, o Senhor está com cada um de nós. Mas por que temos que passar? Por que é necessário passarmos por esse vale? Porque faz parte da caminhada cristã, faz parte da caminhada do cristão. Não é só porque somos ungidos, escolhidos, filhos de Deus, que nós vamos ter só bonança na nossa vida, que nós só vamos ter maravilhas na nossa vida. Até porque existem duas situações para passarmos pelo caminho do vale da morte. Assim como outros personagens, existem duas situações que nos faz passar. Uma das situações é a de desobediência. É quando nós não estamos de comum acordo para com a vontade de Deus e quando nós passamos a tomar decisões das nossas vidas. É quando nós acordamos e falamos, hoje eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Esse ano eu vou fazer isso, isso e isso. E onde é que está Deus nessa sua conversa? E onde é que está Deus nesse seu assunto? Em lugar nenhum, é Deus que trilha o nosso caminho. É Deus que sabe o nosso amanhã. Então, se nós colocarmos esse ano, se Deus permitir, se Deus estiver comigo, aí é outra história. Mas por quê? Porque é a desobediência, é a autossuficiência em si mesmo. É você se achar que você pode tomar e trilhar o seu caminho sem a necessidade da permissão de Deus, sem a presença de Deus, assim como foi o povo no deserto. Em toda e qualquer circunstância, Deus se fez presente, mas ainda assim o povo murmurou. Murmurou quando via os milagres, murmurou quando atravessou o mar lá que viu o Egito vindo atrás, murmurou pela água, murmurou pelo maná. O maná dos deuses, o povo murmurou. E por isso que passaram pelo vale da sombra da morte e morreram, e ficaram ali. Então, quer dizer, eles não atravessaram, eles pereceram no vale por conta da desobediência. Então, existe uma outra situação, quando nós passamos pelo vale da sombra, que é para nos proteger, que é para usar a nossa vida como exemplo para outras pessoas. Nós temos irmãos, nós conhecemos pessoas que estão trilhando essa jornada. Mas por quê? Porque está em desobediência? Não, porque está sendo fortalecido no Senhor. Porque muitas das vezes o inimigo se levanta, né, para falar, aquele teu escolhido não tem, só está na tua presença porque ele está bem. Ele só está na tua presença porque o Senhor está abençoando ele. Assim como ele fez com Jó. Então, quer dizer, o que foi? É permissão de Deus para nos fortalecer e usar a nossa vida como exemplo. Hoje nós pegamos a vida de Jó, nós pegamos a vida de José como exemplo para cada um de nós. José passou pelo vale da sombra da morte quando era desonrado ali, destratado pelos seus irmãos, quando foi vendido como escravo, quando foi preso injustamente, acusado injustamente, ficou esquecido na cadeia, ou seja, tudo injustamente. Mas por quê? Porque ele estava em desobediência? Não, porque foi permissão de Deus. E olha onde está a história de José hoje. José não está mais vivo, mas a história dele está. A vida de José está viva até hoje. E assim também pode ser com a nossa vida. Quando nós somos exemplo, ainda que nós venhamos a ser recolhidos pelo Senhor, aquele que nos conheceu, aquele que conheceu a nossa história, continuará contando sobre a nossa vida, sobre a nossa fé, sobre a nossa amizade para com Deus. Então, com José não foi diferente. Ele passou pelo vale da sombra da morte, mas não pereceu. Ele atravessou e foi honrado ao Senhor. E isso aí é para cada um de nós. Então, esse versículo, ele demonstra o constante cuidado e livramento de Deus para com cada um de nós. É tal como um pastor que cuida da sua ovelha, né, que usa o cajado para discipliná-la, né, para puxar ela quando ela está em desobediência, mas também usa esse mesmo cajado para proteger dos seus inimigos. Então, Davi, que é o autor desse salmo, ele sabe muito bem como que é a situação. E em toda e qualquer situação, Deus luta por cada um de nós. Mas a gente precisa entender o que é o vale da sombra da morte. Na época dos pastores, era muito comum eles atravessarem certos trilhos que era perigosa por conta da violência, por conta de risco de queda, né, das pessoas deles caírem, das ovelhas caírem. Então, eles tinham que trilhar um caminho certinho para que ninguém se perdesse, para que nenhuma ovelha se perdesse. Então, ele ia à frente, vendo o caminho,
né, para que eles pudessem percorrer, e assim também é conosco. O Senhor está à nossa frente, trilhando o nosso caminho. Só que quando nós desobedecemos, quando nós achamos que já sabemos qual é o caminho, a gente paga o preço. E aí a gente corre o risco de ficar no vale da sombra da morte. E isso é uma situação que todo cristão vai passar. Ou passou, está passando, ou vai passar. Mas quando Deus está na nossa presença, quando nós estamos na presença de Deus, ninguém perece. Porque o Senhor está conosco todos os dias da nossa vida. Então, em toda e qualquer circunstância, Ele estará lá para nos levantar, para nos apoiar, para nos erguer. E isso Ele nos dá como garantia. Então, são situações que muitas das vezes a gente acha que está passando pelo vale da sombra da morte. Né? Um caso de enfermidade, um caso de uma morte, né? A perda de um ente querido, é problema de família, é problema de finanças, problema de relacionamento, batalha espiritual. Cada um de nós tem as nossas batalhas. Cada um de nós temos as nossas lutas, os nossos leões para matarmos dia após dia. Para alguns é batalha familiar, é discórdia dentro de casa, é briga, é contenda, é tudo. Para outros é financeira. Ah, irmão, estou pelejando, estou numa peleja com meu marido, estou numa peleja com meu filho, eu estou numa peleja com a minha vida espiritual, eu estou numa peleja financeira, eu estou numa peleja, irmão, de enfermidade. Mas por que está? Será que é porque Deus quer permitir que você seja usado como testemunha de que está sendo provado e afirmado por Deus? Ou porque está em desobediência? Ou porque está em uma determinada situação que não está de acordo com a vontade de Deus? Então são situações que a gente precisa entender. Por que nós estamos passando? Mas ainda que estejamos em desobediência, Deus é conosco. Deus não nos desampara. Deus está ali para nos apoiar, para nos levantar, mas para isso precisamos reconhecer. Né? Assim como aquele povo não queria reconhecer os seus erros, as suas falhas, né? Vivia questionando ao Senhor, e aqueles que perseveraram na presença de Deus atravessaram, chegaram à Terra Santa. Então, quer dizer, a terra escolhida pelo Senhor, mas para isso é necessário perseverar. Nós cristãos não estamos dentro de situações difíceis na nossa vida. Porque o próprio Jesus nos advertiu sobre isso. A gente está nesse mundo, irmão, de passagem, não de passeio. O passeio que é gostoso. Quando você planeja um passeio que vai tudo bem, maravilhoso. Você quer ir numa praia, está bem, está sol, está gostoso, está confortável. Isso é um passeio. Mas passagem por este mundo é a nossa situação. E nós só estamos de passagem. Em João 16:33 diz: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, Jesus Cristo já nos alerta. E sempre nos alertou. Eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. E temos, irmãos. Passamos, estamos passando, vamos passar. Mas precisamos perseverar. Continuar na presença do Senhor. Porque o vale da sombra da morte, ele é um caminho de passagem só. Não é o fim da linha, não é o ponto final da nossa vida, não. É só uma trilha, é só um caminho que a gente precisa passar. E se estivermos com Cristo e permitirmos que Cristo esteja conosco, a gente atravessa, irmãos. A gente atravessa e estaremos lá na presença do Senhor, glorificando a Ele. O vale da sombra da morte representa momentos de angústia, desânimo, doença, medo, perca, né? E quase tudo relacionado à morte, a alguma coisa que te afligiu. Um desafio financeiro, uma questão financeira, de saúde. E qual é o desafio? Por sermos falhos, é muito fácil nós questionarmos a Deus. É muito fácil, quando nós estamos passando pelo vale, achar que Deus não nos ouve, que Deus tampou os ouvidos, que Deus fechou os olhos, né? E começarmos a questionar a Deus. É muito fácil fazermos isso, por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos falhos. E a gente muitas das vezes não reconhece que estamos passando e está demorando para atravessar por conta das nossas atitudes, por conta do nosso comportamento. Porque ninguém vai perecer. Quem está na presença de Deus não perece no vale da sombra da morte. Atravessa. Para alguns é mais rápido, para outros é mais demorado. Mas por que demorado? Precisamos refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa situação espiritual. A sua vida espiritual está de acordo com a vontade de Deus? Nós estamos de acordo com a vontade de Deus? Esse caminho, irmão, pode passar até mais rápido do que você imagina. Mas para isso precisamos reconhecer: Senhor,
estou fazendo alguma coisa? Senhor, estou em desacordo com a tua vontade para estar passando por esse vale da sombra da morte e está demorando? Se estiver, me fortaleça, me mostre, me ajude, necessito da tua graça, da tua misericórdia, porque nesse vale, irmãos, a gente só está de passagem e não de moradia. O vale da sombra da morte não é moradia e nem destino final de quem está em Cristo Jesus. Porque Tiago mesmo, ele nos avisa, em Tiago 1, 2 e 3, ele fala, Tiago 1, 2 e 3, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Irmão, como é que pode? Como é que vamos ter fato de alegria passarmos por lutas, por batalhas? Porque é na luta, é na batalha que a gente se fortalece. Você pode pegar uma tropa de elite aí, um soldado bem treinado, ele não é treinado no computador ali, ele não se torna um grande soldado, né? Só olhando no computador, assistindo vídeo. Não, ele vai para a prática. Ele vai para a prática, ele vai treinar, ele vai suar, ele vai transbordar ali de suor, de cansaço, ele vai chegar até o seu limite, para que ele seja o quê? Um bom soldado. Isso não é diferente. Deus não nos chamou para vivermos em prova, mas se estivermos nela, estivermos na presença de Deus, a gente supera. A gente atravessa essa fase e Deus nos permite isso. Porque nós sabemos, irmão, não somos só nós. Muitas pessoas nessa Sagrada Escritura passaram por isso. Passaram por esse momento de batalha. Passaram pelo vale da sombra da morte, mas não pereceram ali. Eles atravessaram. Noemi perdeu seu marido e filhos em Moabe, retornando amargurada a Belém, sentindo-se desamparada, mas perseverou na presença de Deus. E Deus ali a abençoou. Olha o exemplo, Daniel na cova dos leões. Para qualquer um de nós, a cova, ser jogado na cova era o fim. Acabou, não tinha mais nada. Ali era o caminho da morte dele ali. Os 3 amigos de Daniel também, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram jogados na fornalha. Para qualquer um, ali era o fim. Não tinha como escapar daquele caminho ali, daquela situação. Mas não, o que foi? O anjo do Senhor estava com eles, mesmo em meio ao fogo, mesmo em meio à cova com os leões famintos. O anjo do Senhor estava com eles. E em nenhum momento eles pereceram ali naquele caminho. Jó, o maior exemplo que nós temos aqui por enquanto, é Jó. Jó em uma noite perdeu toda a sua fortuna. Perdeu todos os seus filhos. Perdeu a sua própria saúde. Teve a sua família desestabilizada totalmente. Seu casamento desestabilizado. Porque a própria mulher falou para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. Então quer dizer, passou pelo vale da sombra da morte de uma maneira que jamais imaginaríamos, mas perseverou na presença de Deus. Ele atravessou o vale da sombra da morte, ele não pereceu no meio do caminho. Nenhum desses pereceram no meio do caminho. Por quê? Porque perseveraram. Eles estavam com Cristo, Cristo estava com eles e eles atravessaram. E o maior exemplo que nós temos para nós hoje, para a honra e glória de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando desceu do seu trono de glória ali, que se fez como ser humano, aquele que sente frio, aquele que sente fome, aquele que sente calor, igual eu e você, ele se fez isso, irmãos. Ele se veio como ser humano. Passou por toda aquela agonia, por toda aquela angústia no Getsemane ali, quando ele foi orar. Sua agonia no Getsemane e a crucificação representam a experiência mais profunda e intensa do vale, sofrendo a dor do pecado que ele jamais cometeu. Ele jamais cometeu um pecado, jamais cometeu uma falha, mas ainda assim passou por todas as humilhações, por todos os julgamentos necessários, para que eu e você tivesse a oportunidade de um dia estar na glória com ele, para que eu e você não tivéssemos que perecer no vale da sombra da morte, mas apenas atravessaram. Por quê? Porque Jesus, ele se fez sobre-humano, ele se submeteu, ele se fez ser humano, ele deixou a sua divindade, ele deixou o seu grande poder para se tornar ser humano. E ele ali, naquele campo de Getsemane ali, clamou 3 vezes. Ele pediu a Deus que tirasse, se possível, tirasse dele aquele cálice, aquela situação ali, porque ele sabia que o que estava por vir era muito dolorido, irmãos. Era muito doloroso, mas ele sabia que ele precisava perseverar, mesmo diante de tudo aquilo.
Jesus orou 3 vezes, repetindo seu clamor e a sua entrega. O clamor de Jesus é: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ou seja, ali era a vontade do ser humano. Qual de nós não clamaríamos a isso? Qual de nós não pediríamos: Deus, tira de mim esse cálice. Deus, tira essa situação de mim. Mas ali não. Ele, contudo, não seja feita como eu quero, mas sim como tu queres. Ó vontade divina de Deus, por amor a mim e a você, irmãos. Então nós precisamos entender, mesmo em meio ao vale da sombra da morte, precisamos perseverar. Precisamos estar firmes na presença de Deus, porque Ele não nos chamou para perecermos no vale da sombra, mas para atravessarmos. E nós só estamos de passagem. Que possamos aprender com Ele a entregar nossa vontade e a confiar em Deus, pois Ele venceu as trevas para nos fortalecer e nos dar a oportunidade de uns dias estarmos na glória para com Ele. Isaías 43, 1, 4 diz, que é o que o Senhor tem para cada um de nós. Isaías 43, 1, 4. Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasa. Pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista. Amém? Irmãos, que nós venhamos a reconhecer, passaremos sim por lutas, passaremos por provações, por dificuldades, mas precisamos perseverar na presença de Deus. Precisamos pedir a Deus que mostre se estamos de acordo ou em desacordo com a vontade de Deus. E Ele vai se revelar a mim e a você o que é necessário ou o que nós precisamos mudar. Amém? Eu te convido a fazermos uma oração. Abra o seu coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, novamente em sua santa presença, te agradecemos, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor concedeu, Pai, a cada um de nós.